No vídeo de hoje, vamos estudar a aplicação da estática dos fluidos para instrumentos de medida de pressão. Recordem das lições anteriores a equação básica da estática dos fluidos para um fluido de propriedade constante e no sistema de coordenadas cartesiano. Vamos estudar as aplicações desta equação em instrumentos de medida de pressão, chamados manômetros. Vamos começar pelo conceito do barômetro de mercúrio, que é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica local. O instrumento consiste em um tubo de vidro com uma extremidade fechada e outra aberta para a atmosfera. Considere os pontos A e B na figura. No ponto A, temos a pressão de vapor do mercúrio. No ponto B, temos a pressão atmosférica local. O sistema está em equilíbrio e o experimentalista mede a altura H. Podemos agora resolver a equação básica da estática para este problema. O resultado da integração é dado como PA menos PB igual ao menos gama do mercúrio vezes ZA menos ZB. Temos que a pressão no ponto A é a pressão de vapor do mercúrio e ZA é a altura H. No ponto B, temos a pressão atmosférica e ZB é igual a zero. Assim, a equação de estática dos fluidos fica pressão de vapor menos pressão atmosférica é igual a menos o gama vezes H. Reescrevendo, para determinar a pressão atmosférica, temos PATM é igual à pressão de vapor mais o peso específico do mercúrio vezes a altura H. A pressão de vapor do mercúrio, a temperatura ambiente, é bastante baixa. Podemos desprezar a sua contribuição e considerar o ponto A equivalente ao vácuo. Desta forma, o barômetro é um instrumento de medida de pressão absoluta para determinar a pressão atmosférica local. Vejamos agora os manômetros. O manômetro é um instrumento que mede a diferença de pressão utilizando colunas verticais ou inclinadas de um fluido em repouso. Temos três tipos de manômetros: o piezômetro, o manômetro em U e o de tubo inclinado. Vejamos o manômetro do tipo tubo piezômetro. Considere uma tubulação com escoamento de um líquido qualquer. O manômetro em L, aberto para a atmosfera, é acoplado à lateral do tubo. A pressão no interior do tubo é maior do que a pressão atmosférica. Desta forma, o líquido irá preencher o tubo do manômetro até atingir uma altura de equilíbrio H. Observe que, apesar do líquido escoar dentro da tubulação, o líquido dentro do manômetro está estático, ou seja, em repouso. Vamos resolver a equação da estática dos fluidos para determinar a pressão na tubulação P. Na figura, temos um corte da seção circular do tubo. Neste plano, podemos considerar a pressão uniforme, ou seja, a pressão varia apenas no sentido do escoamento. Note também que o fluido do manômetro é o mesmo fluido da tubulação. Observe agora o ponto 1 na figura. Temos que o ponto 1 está no mesmo líquido e na mesma altura de P. Desta forma, a pressão no ponto 1 é igual à pressão P. Assim, podemos integrar a equação da estática de P a PATM e de 0 a H. O resultado é a pressão atmosférica menos a pressão P é igual a menos gama vezes H. Rearranjando a equação para determinar P absoluto, temos P igual a PATM mais gama H. Observe que a pressão P igual a PATM mais gama H é a pressão absoluta. Se quisermos definir a pressão no referencial manométrico, podemos escrever ela como P menos PATM igual apenas a gama H. Note que no referencial manométrico podemos considerar a pressão atmosférica igual a zero e simplesmente escrever a pressão manométrica de P
como sendo igual a γH. O manômetro do tipo piezômetro possui algumas restrições. Dentre elas, o fluido deve ser um líquido. E o líquido fica exposto à atmosfera. Note que a pressão dentro do tubo ou do tanque P deve ser maior do que a pressão atmosférica. Outra limitação está associada à altura H. Dependendo das propriedades do fluido e da pressão no tubo P, a altura H pode ser muito grande. Algumas limitações do tubo piezômetro podem ser superadas utilizando um manômetro de tubo em U. Neste tipo de manômetro, um segundo fluido, chamado fluido manométrico, é utilizado no tubo do manômetro. O fluido manométrico tem peso específico maior do que o fluido no interior da tubulação ou tanque. Desta forma, o fluido dentro do tubo ou do tanque pode ser um líquido ou um gás. Outra característica deste manômetro é que a pressão medida P pode ser menor que a pressão atmosférica. Vamos começar por identificar os pontos dos manômetros. O ponto 1 é o ponto onde desejamos determinar a pressão. O ponto 2 está na mesma altura e no mesmo líquido que o ponto 1. O ponto 3 está na interface entre o fluido da tubulação e o fluido manométrico. O ponto 4 está na mesma altura e no mesmo líquido manométrico que o ponto 3. Por fim, o ponto 5 está na interface entre o fluido manométrico e a atmosfera. A distância vertical entre os pontos 2 e 3 é chamada de H1, e a distância vertical entre os pontos 4 e 5 é chamada de H2. Podemos agora determinar a pressão P utilizando a equação básica da estática dos fluidos. Temos que a pressão em 1 é igual à pressão em 2, pois os pontos estão no mesmo fluido e na mesma altura. A pressão em 3 é igual à pressão em 2, mais a altura da coluna de líquido, H1, e peso específico, γ1. A pressão em 3 é igual à pressão em 4, pois estão no mesmo líquido e na mesma altura. A pressão em 4 é igual à pressão em 5, mais a coluna de líquido de altura H2 e peso específico γ2. Temos como resultado a pressão em 2 mais a coluna de fluido H1 γ1 é igual à pressão em 5 mais a coluna de fluido de γ2 H2. Podemos agora escrever esta equação para determinar a pressão em 1, que é igual à pressão atmosférica mais a coluna do líquido manométrico, γ2H2, menos a coluna de fluido, γ1H1. Esta equação está descrita para a pressão absoluta de P1. Podemos ainda determinar a pressão no referencial manométrico. E, portanto, a pressão manométrica P1 é igual a apenas γ2H2 menos γ1H1. O manômetro em U pode ser fechado na outra extremidade. Neste caso, o instrumento é utilizado para medir diferença de pressão. A análise é semelhante à anterior, porém, desta vez, vamos partir de um ponto de referência. Considere os pontos 3 e 4, que possuem a mesma pressão. Vamos começar pelo lado esquerdo da equação. A pressão em 3 é igual à pressão em 2 mais a altura de fluido 1.
Temos ainda que a pressão em 2 é igual à pressão em 1. Assim, o lado esquerdo da equação fica escrito como P1 mais γ1H1 é igual a P4. Vejamos agora o lado direito da equação. A pressão em 4 é igual à pressão em 5 mais a altura da coluna de fluido manométrico 2. Já a pressão em 5 é igual à pressão em 6 mais a altura da coluna do fluido γ3. Por fim, temos que a pressão em 6 é igual à pressão em 7. Chegamos a uma expressão para determinar agora P1 menos P7, sendo igual a γ3H3 mais γ2H2 menos γ1H1. Os manômetros verticais não possuem precisão suficiente para realizar a medida de pequenas diferenças de pressão. Neste caso, os manômetros de tubo inclinado são mais adequados. Considere o manômetro de tubo inclinado da figura utilizado para determinar a diferença de pressão entre os dois tanques. Vamos começar a análise identificando os principais pontos. O ponto 1, no tanque 1, tem a mesma pressão que o ponto 2. O ponto 3, na interface entre o fluido do tanque 1 e o fluido manométrico. O ponto 4, que tem a mesma pressão que o ponto 3. O ponto 5, que está separado pelo ponto 4 por uma distância L2. O ponto 6, que está no mesmo nível do ponto 7. Vamos escolher um ponto para começar a nossa análise. Vamos iniciar a solução pelos pontos 3 e 4. Sabemos que a pressão em 3 é igual à pressão em 4, pois o fluido é o mesmo e eles estão na mesma elevação. Vamos iniciar a solução pelo lado esquerdo. A pressão em 3 é igual à pressão em 2, mais a altura de fluido γ1H1. A pressão em 2 é igual à pressão em 1, pois está no mesmo fluido e na mesma altura. Vamos analisar agora o lado direito da equação. A pressão em 4 é igual à pressão em 5, mais a altura γ2H2. Note, porém, que o experimentalista irá ler o comprimento L2. Desta forma, precisamos substituir H2 por L2 seno θ. Vejamos agora a pressão em 5. A pressão em 5 é igual à pressão em 6, mais a coluna de líquido γ3H3. A pressão em 6 é igual à pressão em 7. Temos, então, que a pressão em 1 mais a coluna do fluido γ1H1 é igual à pressão em 7 mais a coluna do fluido γ3H3 mais a coluna do fluido manométrico γ2 L2 seno θ. Podemos reescrever para determinar a diferença de pressão P1 menos P7, sendo igual ao γ3H3 mais γ2 L2 seno θ menos γ1H1. Até o nosso próximo vídeo.